Higuruma prende Sukuna em sua expansão de domínio e finalmente ele será julgado por todos os seus crimes. Ou será que não? Visto que a sua defesa pode se basear simplesmente na legítima defesa. Outra coisa empolgante que tivemos nesse capítulo são as novas habilidades de Itadori Yuji, todas provindas dos irmãos de Chozo e do próprio clã Kamo. Quais serão essas habilidades e manipulações que o Itadori pode estar fazendo com a sua própria alma, alterando o corpo? Bom, você só vai saber se você ficar nesse vídeo comigo até o final, beleza? Vamos para mais esse capítulo de Jujutsu Kaisen, capítulo 244. Show, vamos lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Antes de mais nada, agradecimentos a todos vocês que já estão aí e vão ficar comigo até o final do vídeo, para a gente conferir tudo o que aconteceu, não só no capítulo, como também o que está planejando Sukuna para se livrar do seu julgamento ou até mesmo quais as habilidades que Itadori adquiriu. Eu particularmente acredito que tem muito envolvimento com a própria alma, objetos amaldiçoados e também o clã Kamo com a sua manipulação de sangue. Então vamos direto para esse vídeo onde tivemos a tradução do pessoal da Kaisen Backup, então agradecimentos a eles, o link para ler o capítulo está aqui embaixo e vamos lá. E bom gente, começando o nosso capítulo, nós vemos que o Higuruma e o Itadori estão lá descendo para enfrentar o Sukuna, mas para ele ser pego na expansão de domínio, outras pessoas precisam ajudar para que ele não fuja daquele local, ou seja, não fuja do seu julgamento. É então que nós vemos um flashback em conversas onde o pessoal estava decidindo o que exatamente eles precisavam fazer para lidar com o Kenjaku e também contra o Sukuna. Eu não vou ficar falando tudo exatamente o que foi dito porque muito diálogo que a gente tem ali já foi mostrado em capítulos passados, como por exemplo a própria Miwa, que já não pode mais empunhar nenhuma espada porque ela fez um voto lá em Shibuya. Para vocês que não se lembram, ela chegou perto do Kenjaku, foi tentar atacar ele, não serviu de nada e no final das contas ela se tornou uma inútil. E bom, nesse começo de capítulo, um detalhe é que o Okotsu teria que voltar o mais rápido possível para a luta contra o Sukuna. Então eles já planejavam ali usar o Takaba e depois o Okotsu ir lá fatiar a cabecinha dele. Então provavelmente nesse diálogo o Kusakabe estava se referindo ali ao Hajime quando ele diz que contamos com você, porque quanto tempo mais ele demorar para lidar com o Sukuna, mais rápido, ou pelo menos um gap de tempo nós temos ali, um vazio, pro Okotsu vir diretamente para eles e aí sim se juntar na batalha. Só que aí então nós vemos que o Noritoshi Kamo ele seria uma pessoa inútil, ele mesmo assume ali que ele não seria muito útil para fazer alguma coisa contra o Sukuna, então ele prefere vazar junto com a sua família pro exterior, cuidar da sua família, fazer o que tem que fazer, melhor do que ficar lá lutando e morrer à toa, ele prefere viver. Nisso o pessoal fala, não, tudo bem, pode ir de boa e tudo, isso aqui não é uma execução, fica quem quer, quem vai servir de suporte fica de suporte e é isso aí, quem quiser ir embora, vai embora, quem quiser ficar, fica. Até porque enfrentar Yomen Sukuna é praticamente como pedir pela própria morte. Só que aí o Itadori, ele conversa com o Kamo dizendo pra ele, pô, valeu por ter me explicado as coisas, o Chozo não é muito bom em explicar as coisas, então você me ajudou muito, vocês me ensinaram muito. Esse detalhe traz um negócio que é o seguinte, né, a manipulação de sangue e os irmãos que provavelmente o Itadori devorou para adquirir novas técnicas. Vocês se lembram que o Gojo, lá no começo de Jujutsu Kaisen, ele disse que o Itadori, por passar bastante tempo com o Sukuna dentro dele, poderia herdar as suas técnicas? Bom, dessa forma o Itadori pode não ter herdado às vezes as técnicas do Sukuna, mas sim a dos irmãos do Chozo. Agora, como isso aconteceu, talvez tenha conexão com a própria alma e a manipulação de alma junto com objetos amaldiçoados, porque o Itadori hoje já não é mais um humano, por isso ele é o único que tem uma noção maior de como manipular a sua alma e modificar o seu corpo. Lembrando que a técnica do Mahito o permitia fazer isso, só que o Itadori agora ele já não é mais como se fosse um humano normal, então por conta disso talvez ele consiga manipular a sua alma e a gente sabe, a alma reflete o corpo. Se você consegue modificar a sua alma, você modifica também o seu próprio corpo. Dessa forma agora ele tem novas habilidades provindas dos irmãos do Chozo, ou seja, dos fetos amaldiçoados, e graças a tudo isso ele vai ter uma conexão que ele pode chegar no Sukuna e mexer com ele, não só na parte física e de porrada, mas como também com a alma.
visto que eles já foram uma pessoa só quando o Itadori era o seu receptáculo. Então, acho que isso pode acabar se conectando dentro de Jujutsu Kaisen. Gostaria de saber o comentário de vocês. E bom, continuando o nosso capítulo, o Higuruma fala que ele quer ser o próximo depois do Kashimo, até porque o Kashimo com certeza vai morrer. Ele fica meio putinho ali, mas a gente sabe que ele iria morrer de toda forma. E é então que o Higuruma diz pra gente que se ele conseguir a pena de morte através da sua expansão de domínio, ele pode utilizar a espada do carrasco e dessa forma ele pode matar ali o Sukuna, porque é uma espada que mata apenas com um golpe, mas eles precisariam de uma pena de morte para o Sukuna. Os seus crimes teriam que ser levados a tudo isso. Só que os detalhes são que o Higuruma parece trazer provas e até mesmo acusações sobre o Sukuna de quando ele estava no corpo do Itadori. Então, todas as tentativas de assassinato, esse tipo de coisa que acontece antes da batalha contra o Gojo são contadas, mas depois não. E por que talvez não sejam inclusas ali as batalhas contra o Gojo por ele ter matado o Satoru Gojo? Porque o Gojo foi a primeira pessoa a atingir o Sukuna tentando o matar. Dessa forma, é legítima defesa e ele não poderia provavelmente ser acusado de matar o Satoru Gojo, porque o Satoru também estava querendo matar o Sukuna. Então, nós temos ali a parte de legítima defesa para vários casos. Até mesmo um massacre em Shibuya pode ser apenas um acidente e ele ser absolvido. Por quê? Porque o Mahoraga estava lutando com ele e detalhe, ele estava protegendo uma vida que seria o Megumi e o Megumi seria o real culpado disso tudo, porque ele que liberou aquele monstro e o Sukuna na verdade estava tentando salvar a galera. Foi apenas um resultado dele acabar matando todo mundo, mas pode ser que dentro da lei, visto que não é um julgamento normal, o Sukuna ele consiga se eximir através da legítima defesa, porque o Mahoraga era quem estava o atacando, lutando com ele primeiramente, e não o Sukuna que foi lá e matou todo mundo por livre e espontânea vontade, se é que vocês me entendem. Então tem esses vários detalhes, mas sim, o Sukuna matou algumas pessoas no meio do caminho, como aquelas duas meninas do ensino médio que eram da família do Getou, a Nanako e a Mimiko. Ah, e também aquele maluquinho do rabo de cavalo, mas pode ser que ele seja eximido desses crimes porque o cara do rabo de cavalo estava matando a galera, então tecnicamente ele estava ajudando. Pode ter todas essas nuances aqui, por isso que a gente não tem como entrar tanto nesses detalhes, porque não é um julgamento normal, assim como a gente tem dentro dos tribunais. Então, algumas especificações do juiz do Higuruma farão com que as coisas mudem. Vai tratar de uma forma como se fosse em um mundo de feiticeiros. E ainda nós temos os outros crimes do Sukuna que ocorreram durante esses 1000 anos, ou até mesmo o envolvimento dos seus dedos amaldiçoados, só que não tem como culpar ele por um dedo, porque não era tecnicamente ele que estava agindo ali, e sim um espírito amaldiçoado que estava com o seu dedo, e aí fez o caos e tudo, mas só estava com o dedo, o Sukuna não tinha feito nada, digamos assim. Temos também a prescrição dos crimes, né, porque depois que passa um tempo, pode ser que o crime ele seja prescrito, então mesmo que a pessoa tenha matado alguém, ou alguma coisa dessa forma tenha ocorrido, o crime não vale a mais, e nós temos ainda a vida após a morte, porque tecnicamente o Sukuna morreu. Hoje ele já não é, vamos falar assim, um feiticeiro de verdade, ele é um objeto amaldiçoado que tá lá dentro do corpo do Megumi, então ele não faz parte do mundo humano. Pode ser que através disso ele também não possa ser julgado, principalmente porque nós temos ali as almas, tanto do Megumi quanto do Sukuna. Então tem várias questões jurídicas que não vale a pena a gente ficar entrando em detalhes, até porque o Giga Kutami ele só tá querendo formar isso porque ele acha divertido trazer esse tipo de batalha, assim como ele também fez a batalha ali do Takaba. Acho que o ponto que a gente deveria mais focar nesse capítulo, aliás, é a habilidade do Itadori, pelo menos as novas ou nova habilidade, porque é aí então que nós voltamos desse flashback, eles já decidiram o que eles vão fazer ali, se vai fazer uma terceira instância e tudo, se vai ter uma outra expansão de domínio do Higuruma para tentar colocar o Sukuna dentro e fazer ele ser julgado com a pena de morte, porque a sua técnica vai ser confiscada, embora pode ser que a técnica das 10 sombras não seja confiscada, então apenas uma é confiscada e aí a do Megumi não. Só que como ele tá dentro do corpo do Megumi, ele consegue utilizar as 10 sombras normalmente. Então tem uns certos problemas ali, mas pelo menos eles tiram uma grande força do Sukuna. De toda forma, voltando pro capítulo, os corvos da Mei-Mei aparecem ali no Sukuna para distraírem ele, e aí então depois de distrair, entra o Higuruma batendo lá com o seu martelo e o Itadori indo pra cima também do Sukuna e dando um soco nele que dá uma certa tremida ou dá uma certa tontura ali no Sukuna. Eu não sei se ele ficou realmente paralisado, se teve alguma coisa com
paralisação no seu golpe, ou então ele sentiu um atordoamento dentro da sua alma. Já imaginaram que o sangue, ao mesmo tempo junto com a alma, eles podem ter um significado maior em Jujutsu Kaisen? Aí então a gente pode trazer aquela parte de manipulação de sangue, ao mesmo tempo a manipulação de alma, agora que o Itadori é um objeto amaldiçoado, e por isso ele ressoou com o Sukuna, e talvez com aquele soco ele consiga atingir muito mais do que a gente imagina dentro do corpo do Sukuna, talvez até mesmo trazendo ali o Megumi de volta, fazendo ele acordar. Pelo menos eu achei isso muito interessante, eu fico aqui na dúvida e quero saber o que vocês acham. Porque aí então ele vai lá, dá aqueles socos no Sukuna, que foi preso ali pelo Higuruma e o seu chicotinho do amor, e aí então, aproveitando esse momento que o Sukuna dá uma certa paralisada, eles ativam a expansão de domínio. Outro detalhe, curiosidade aleatória, é que eu sonhei que esses dias o Sukuna, dentro da expansão de domínio do Higuruma, ele ativava sua própria expansão de domínio, ou então a expansão de domínio do Megumi, e aí lascava com tudo. Mas foi um sonho aleatório, não sei porquê, mas eu sonhei com Jujutsu Kaisen. Bom, e continuando aqui, quando o Higuruma ativa sua expansão de domínio, nós voltamos para o julgamento do Itadori, tentando o inocentar e se aproveitando desse fato, culpar verdadeiramente o Sukuna. Só que o Sukuna dá uma risadinha ali, a gente finaliza o capítulo, não teremos capítulo na semana que vem, e essa risadinha provavelmente é porque o Sukuna ele vai conseguir ser absolvido. Putz grila, gente, é o Gege Akutami, a gente não pode esperar muito de um autor que adora ferrar com os protagonistas. Eu acho que eles vão conseguir de alguma forma algumas acusações contra o Sukuna, alguns crimes menores muitas vezes, ou alguns outros crimes como a morte da Mimiko e da Nanako, embora elas também tentaram ali matar o Sukuna primeiramente, depois ele cortou elas. Se vocês se lembrarem, elas tentam pelo menos utilizar ali as suas habilidades em um certo momento, então pode ser que isso seja levado em conta, e esse detalhe traz a famosa legítima defesa, ou então pode ser que o Sukuna, por ser um objeto amaldiçoado de alguma forma, ele não seja considerado como culpado pelas coisas que faz e pela sua própria natureza. Seria como cobrar de um leão matar um animal no meio de algum canto por aí. É natural daquele animal fazer aquilo, visto que é a natureza do mundo animal. Então o Sukuna, se for considerado não como um ser humano, e sim como um monstro e tudo, ele fez coisas naturais a si mesmo. E aí ele não tem culpa nenhuma de nada. Então temos várias possibilidades ali, é um julgamento diferente, mas eu acredito que sim, o Higuruma em algum momento vai conseguir utilizar sua espada. O problema vai ser que o Sukuna tem duas técnicas hoje, as técnicas das 10 sombras e também a sua própria técnica. Qual será confiscada ou se será confiscada, nós não sabemos. Resta saber o que o Itadori vai fazer. Eu quero aguardar muito mais o que o protagonista pode fazer nesse momento do que necessariamente o Higuruma, que eu acho que vai acabar morrendo também. Afinal, teremos Okotsu, Maki e Hakari provavelmente lutando junto com o Itadori para de vez matar com o Sukuna e impedir também a assimilação do Tengen, porque pode ser que a assimilação ocorra ainda, mesmo que o Kenjaku já esteja morto, e isso quebre ali a migração à extinção. A gente sabe que o Kenjaku sempre tem um plano B, e embora os feiticeiros eles possam conseguir se livrar dessa assimilação, provavelmente porque eles sabem manipular energia amaldiçoada, as pessoas comuns não. E aí o Japão se tornaria em um caos e tudo, e por isso que o pessoal até mesmo quer fugir para o exterior. Agora fica o detalhe, o que vai acontecer logo a seguir? Vai acontecer a assimilação? Eu acredito que vai sim. O Higuruma vai morrer? Vai sim também. Mas a assimilação eu ainda imagino que será pela metade, não será tão monstruosa como a gente imagina, e essa assimilação pode até mesmo acabar com o próprio Sukuna. Como assim? O devorando ou ele pegando essa assimilação para ele de alguma forma, se tornando em um monstro ainda maior, ou o contrário, o monstro se tornando no Sukuna, enquanto todos têm que matar agora um monstro que é maior que o Sukuna, tecnicamente falando. Pode ser um monte de coisa, gente. Resta saber o que nós vamos esperar para esse final de Jujutsu Kaisen. Há diversas possibilidades e eu quero saber a de vocês, tá bom? Mano Joe tá vazando, até um próximo vídeo e te aguardo até lá. Fui, valeu!